Salve camaradas, eu sou Marcelo Mocarrá e o tema do vídeo de hoje é a greve dos jornalistas da Globo e outras tantas greves mais. Bem pessoal, a questão é o seguinte, neste ano de 2022, os funcionários da Globo no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília só receberam 5% de reajuste da Globo. E eles ficaram insatisfeitos e reagiram através de seus sindicatos para conquistar um percentual aproximado em 10,70% mais ou menos. E seria, segundo a categoria, o necessário para que eles pudessem repor a inflação do ano atual. Ou seja, nenhum ganho aos trabalhadores. A TV Globo está propondo 7%. E aí ainda no final deste mês vai ter mais uma rodada de negociações que, como é de praxe no Brasil e no mundo, fica entre os 5% e 10%, como se nem patrão nem empregado tivesse o seu percentual atendido, mas que houvesse aí um acordo entre as partes. O que provavelmente vai acontecer, que vai ser os 7%, 7,5% proposto pela Globo, o reajuste que se vai conseguir com todo esse movimento esse ano, é que vai se acumular perdas salariais. Vocês podem até me questionar que, Marcelo, um jornalista da Globo, um repórter da Globo ganha muito bem. Mas não é bem assim. Toda profissão, gente, existem funcionários com salários A, B, C, D, E, F. E assim, grande parte das pessoas estão recebendo naquelas faixas salariais bem menores do que muitas vezes nós fantasiamos. Resumindo, eles são classe trabalhadora que estão precisando dessa valorização salarial, né? Que seria o mínimo do mínimo repor a inflação do ano. Uau, e aí fica a reflexão, quantos não foram os jornalistas e os repórteres que eu não digo nem falando a serviço de suas empresas, mas falando em suas redes pessoais privadas sobre que os governos petistas deram muitas bolsas, valorizou muito o salário dos servidores, deu muitos reajustes de salários mínimos acima da inflação, que o povo ganhou muito, que era preciso cortar mais na carne, de nós próprios trabalhadores, para salvarmos a economia do país, né? Mas o que é que a gente vê? Em apenas 2 anos de Michel Temer e 3 anos e meio de governo Bolsonaro, né? Em apenas 5 anos e meio de massacrezinho aos trabalhadores, né? Essas mesmas pessoas já estão aí fazendo greve, ou seja, estão arrependidas, né? Mas não basta apenas esse arrependimento de fazer a greve, é preciso se fazer também o que muitos desses jornalistas e repórteres classe média brasileira, como toda a classe média brasileira em geral, ficou dizendo que o PT precisava fazer uma autocrítica, né? Mas e aí, gente, a questão é que os jornalistas e repórteres também precisam fazer a sua autocrítica, né? E eles, como parte de uma caldeirão cultural da classe média brasileira, idealiza toda a cultura europeia, todo o ideal civilizatório europeu, e os países europeus, o estado do bem-estar em cada país europeu, que a gente sabe que foi montado com tantas gratificações, com benefícios, com bolsas para desempregado, para gente ganhando salário baixo, escolas públicas na Europa, a rede de estudantes, todos os alunos ricos e pobres recebem computador, um café da manhã aprazível, para que aqueles alunos de pais desempregados possam se alimentar antes de ir para a aula. E esse estado do bem-estar social se garante na Europa dessa forma, né? Uma certa qualidade de vida, com tudo aquilo que os jornalistas e repórteres brasileiros, que tanto idealizam a Europa por terem governos e políticos que se comportam assim. E interessante que para o Brasil, quando o PT começou a facilitar minimamente para que um dia a gente tivesse esse estado de bem-estar social de um típico país europeu, o que a gente viu foi jornalistas e repórteres bater panela, protestar, ficar louco, que o pessoal está viajando demais de avião, da mentalidade escravocrata que está na mentalidade do brasileiro,
em particular dessa classe média, da qual faz parte os nossos jornalistas e repórteres, e que agora está aí o resultado, correndo atrás de prejuízos, chorando as pitangas. Gente, eu venho aqui me dirigir a vocês procurar dar o exemplo, né, com a autoridade de quem fala de greve. Eu posso testemunhar com minha história, minha biografia, como professor da educação básica da escola pública brasileira. Eu já participei de várias greves, de várias paralisações e tenho me solidarizado na luta de classes, na luta por direitos, não só da gente professor, mas de toda a classe trabalhadora. O nosso crescimento, a gente precisa que os outros profissionais da educação, porteiro, merendeira, vigilante, também seja bem remunerado, também tenham condições dignas de trabalho. Também preciso que os pais dos meus alunos estejam empregados, possam oferecer em casa alimentação de qualidade aos seus filhos. Então é por isso que eu procuro me solidarizar na luta de classes, na grande luta geral da classe trabalhadora. Então, pessoal, e nessa imagem aqui que eu estou mostrando, que eu estou em pé, colocando as mãos aí num adesivo, um adesivo meio redondo, amarelo, pregado nesse muro aí dessa escola, eu fiz numa greve de 2015, né, greve dos trabalhadores em educação, né. Isso aí eu participei do comando de greve, né, das mobilizações do comando de greve. Nós nos dividimos em algumas equipes, nos espalhamos pela cidade, procuramos atingir várias escolas em um mesmo dia. Eu lembro que nesta noite, essa foi uma das últimas escolas de 17 escolas que eu visitei, né? Manhã, tarde e noite. E aí a gente colocou o adesivo, dizendo que o comando de greve passou aqui, o adesivo eu estava avisando a outros professores que a comunidade escolar estava aderindo à greve, que não precisava se preocupar tanto, que ao passar pela calçada na rua não precisava entrar dentro da escola, que a escola estava fechada de greve, que teria no máximo um porteiro, um vigilante cuidando da segurança física da escola. Então, já nessas outras fotos, eu estou me solidarizando na luta geral da classe trabalhadora brasileira. Nessas fotos eu estou aí marchando, me solidarizando com funcionários dos Correios. É uma empresa pública importante para o nosso país, superavitária, que gera lucros para os governos e que nós precisamos, ao invés de colaborarmos com a precarização, né, ridicularizando, né, vamos ver como é as condições de trabalho deles, vamos saber qual é o interesse em precarizar e privatizar, quais os lucros e quais as percas que a classe trabalhadora vai ter com a privatização. Afinal, se não fosse haver lucro nenhum, não haveria tantas empresas interessadas. Por fim, a minha paixão, né, pela luta de classes, pelo movimento de rua, pelo movimento também nas formas tradicionais de luta, né? A minha paixão pela luta nos sindicatos, a luta no Partido Revolucionário. Essas duas fotos aí, eu por acaso encontrei uma passeata de greve do Sindicato dos Artistas da França em Paris, no centro de Paris. E é claro que eu fui abordar, conversar com os trabalhadores, né? Um europeu mais fechado, um estilo estranho de fazer greve. Era muito frio, não aparentava, enfim, parecia até uma musiquinha de rua. Era a classe dos artistas ali organizada, né? E eu pude conversar, bandeiras vermelhas, que vocês sabem que é uma cor que representa a luta organizada dos trabalhadores, as centrais sindicais, os sindicatos aí presentes, né? A sigla da central sindical, como a gente pode ver aí nas fotos e no vídeo. Né? E isso foi muito importante para mim. Até no meu primeiro passeio em Paris, até eu passeando na Europa, eu pude estar presente no movimento de paralisações de rua, de greves de rua. Gente, para encerrar esse vídeo, eu vou deixar umas sugestões de leitura. O Marxismo e os Sindicatos. São textos de Marx, de Engels, de Lenin e de Trotsky, né, da editora Sanderman. É uma leitura para a nossa fundamentação teórica. Esse outro texto aqui é de Vladimir Lenin, né, um filósofo marxista russo, Carta a um Camarada, né, tratando de como criarmos os conselhos operários, né, como organizarmos os conselhos dos trabalhadores, e também teoria e prática dos conselhos operários, que vai ter Lenin,
vai ter Rosa Luxemburgo, esse aqui da editora Expressão Popular. Esses textos eu vou retomar um capítulo ou outro, um conceito ou outro nos próximos vídeos, certo, gente? Se você ficou até o finalzinho agora comigo, significa que você gostou muito, então compartilha, divulga, ajuda, repassa, dá um like, dá um joinha, faz o teu comentário, deixa aqui no finalzinho a tua sugestão para os próximos programas, afinal, este é o nosso Cidadania e Participação, onde a sua participação é muito importante e é imprescindível. Gente, um abraço a todos vocês. Queridos camaradas, queridos trabalhadores, querido cidadão deste planeta Terra, queridos seres humanos, um abraço apertado e carinhoso nos seus corações. Um beijo do Marcelo Mocarrá. Tchauzinho.